Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Hoje nós teremos, gente, uma aula interativa. Eu sou o professor Roger e vou acompanhar vocês em mais uma aula. A aula 15 é a aula de interatividade do conteúdo de adição e subtração de números inteiros. Então, nós temos aqui uma aula do ensino fundamental do 7º ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática são os números e a habilidade fundamental é comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Gente, nesta aula vocês irão aprender a aplicar conhecimentos sobre números negativos em diversos contextos, incluindo o histórico, representar números negativos na reta numérica, comparar números inteiros e compreender o conceito de oposto de um número inteiro, e também aplicar a adição e a subtração de números negativos. Pessoal, a primeira questão é a seguinte, Provinha Brasil. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Está aí o gráfico, né? Com base na figura e mantendo a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius estará localizado em qual cidade? Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a resolução dessa questão para vocês. Bom, pessoal, a primeira questão nós resolvemos da seguinte maneira. Está dizendo aí que ao longo dessa estrada tem as cidades A, B, C, D, E, F, G até a M, e cada uma dessas cidades está representada com a sua temperatura em graus Celsius, aqui embaixo. Com base nessa figura, mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius vai estar localizado aonde? Pessoal, vocês podem perceber aqui, que tendo duas cidades com temperatura, a gente já pode comparar aqui, Aqui estava menos 9, aqui está menos 7. Se a gente seguisse mais para cá, vocês perceberam que a diferença foi de quantas unidades? De 2. Aqui nós teríamos menos 11. Aqui nós teríamos menos 13. Aqui menos 15. Aqui menos 17, porque está fluindo de 2 em 2 unidades. Aqui nós teríamos menos 5. Aqui teríamos menos 3. Aqui menos 1. E aqui nós teríamos 1. O ponto 0 estaria onde? Estaria entre menos 1 e 1, que é 0. Assim como entre menos 1 e menos 3, teríamos o menos 2. E daí sucessivamente. Então, o ponto 0, gente, está entre a cidade I e a cidade J. Ou seja, os pontos I e os pontos J. Então, estaria aqui. A resolução é essa, letra C. Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos para a próxima. Gente, a segunda questão é a seguinte, Supondo uma reta numérica, responda. Quantos quilômetros há entre 90 km a oeste e 50 km a leste de um ponto, em linha reta? Quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? E letra C, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Tentem resolver aí, gente. Já já eu volto com a resolução para vocês. Pessoal, essa segunda questão nós podemos resolver da seguinte maneira. São 3 situações diferentes. Cada uma a gente resolve com uma cor diferente. A letra A, vamos resolver de vermelho. Certo? Quantos quilômetros há entre 90 km a oeste e 50 km a leste de um ponto? Pessoal, nós temos aqui... Vamos fazer aqui. Vamos pegar um ponto sendo a nossa origem. Tá? Aí eu tenho aqui o meu leste e tenho aqui o meu
oeste, tá? Aqui é a letra O, de oeste, certo? Ele disse que 90 quilômetros a oeste. Então, ó, vamos supor que 90 quilômetros a oeste esteja bem aqui, ó. 90 quilômetros a oeste. Que como está à esquerda de zero, está no sentido negativo. E 50 quilômetros a leste. Então, vamos supor que o 50 esteja aqui. Como 50 quilômetros a leste, 50 quilômetros positivos. Aí ele pede a distância em linha reta desse ponto aqui para esse. Qual que é essa distância aqui? Gente, é só utilizarmos aqui aquele raciocínio do módulo. Qual que é o módulo de menos 90? O módulo de menos 90 é 90. Qual que é o módulo de 50? 50 positivo. É 50. Então, é só efetuar a soma dessas unidades. 90 mais 50 é igual a 140. Então, a distância é 140 quilômetros, tá? Dessas duas unidades. Vamos pegar agora aqui o pincel azul para a gente fazer a letra B. Vamos fazer a letra B aqui. Ó, quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? Então, vamos fazer aqui. Ó, vamos botar o zero aqui. Aí ele fala 3 abaixo. 1, 2, 3. Então, menos 3 aqui. E 12 acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos supor que o 12 esteja ali. Então, vamos supor que seja o 12 aqui em cima. Desculpem aí não ficar retinho, tá, gente? Porque aqui é complicado de fazer uma coisa sem utilizar o utensílio de ordem, como a régua, por exemplo. Então, aqui está o 12 e aqui está o menos 3. A gente precisa saber quantos graus há entre eles dois, fazendo a mesma relação. Qual que é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é igual a 3. Qual que é o módulo de mais 12? O módulo de mais 12 é 12. Então, é só efetuar a soma. 12 mais 3 igual a 15. Então, a variação aí foi de 15 graus Celsius. Tá, gente? Agora, vamos para a letra C. Letra C, bora fazer de verde. A letra C tem quantos metros? Letra C. Quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Então, aqui a gente precisa aqui, ó. Vamos botar o nível do mar aqui. E ele fala 80 metros abaixo do nível. Vamos supor que aqui esteja o menos 80, que é 80 metros abaixo. Aqui é a nossa origem e aqui o 30, 30 acima. Então, é o mesmo critério, ó. Módulo de mais 30 é igual a 30. Módulo de menos 80 é igual a 80. Então, 30 mais 80 é igual a 110. Então, gente, 110 metros é essa diferença aí. Então, pessoal, essa é a resolução dessa segunda questão. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa situação de operações em cima da reta numérica. A reta numérica é uma ferramenta muito útil e que pode nos ajudar bastante na resolução desses problemas primordiais. Até a próxima. Pessoal, a terceira questão fala do seguinte, ó. Observe os números inteiros destas fichas. Temos aí, ó, menos 30, mais 16, menos 11, menos 17, mais 12, menos 14 e 0. A pergunta, quais deles podem substituir a letra x para que se obtenha x maior que menos 15 e x menor ou igual a 0? Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a resolução para vocês. Pessoal, a resolução dessa terceira questão pode se dar da seguinte maneira. Vamos utilizar o auxílio da reta numérica. Vamos supor que a nossa origem seja aqui, ó. Aí nós temos aqui uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí vamos supor que lá, bem aqui assim, tenhamos o 16.
E aqui, vamos botar um pouquinho mais para trás. Gente, não tem como ficar em escala, porque o espaço é pequeno e a amplitude é grande dos números. Vamos supor que aqui nós tenhamos o menos 30. E aqui seja o nosso zero, tá? Então, vamos lá. Aí tem o menos 30. Do menos 30, a gente vem aqui assim, para o menos 14. Aqui assim, nós temos o menos 17. Aqui assim, nós vamos ter o menos 11. E só. Aí do lado positivo nós temos o 0. Aí agora nós temos o 12 e o 16. Vamos supor que aqui seja o 12. E agora pergunta, quais deles podem substituir a letra x? Gente, quais números são maior do que menos 15? O menos 15 ele vai estar inserido aqui assim, ó. Se aqui é menos 14, o menos 15 está por aqui. Menos 15. Quais números são maiores? Porque aqui, ó, quando a concavidade, que é essa parte aqui, está voltada para o número, significa que ele tem que ser maior. Então, ó, quais números são maiores que menos 15? Todos esses números aqui, ó, que estiverem para cá do menos 15, são maiores do que ele. Então, quem é que pode ser maior do que ele? Desses aqui, ó. Começando pelos negativos. O menos 14 está à direita de menos 15? Está. Então, ele pode ser menos 14, vírgula. Outro que está à direita de menos 15, o menos 11. Então, tem menos 11. Quem mais? O 0. Quem mais? O 12. E quem mais? 16. Então, todos eles aí são maiores que menos 15. Agora, aqui está perguntando, quais números são menores ou iguais a 0? Então, agora, quando ele fala menores ou iguais a 0, nós temos outra situação. Menores ou iguais. Pode ser até o 0. Como são menores, todo número que tiver à esquerda dele. Então, todos esses aqui são menores do que 0, porque o 0 está à direita de todos eles, ou seja, o 0 é maior do que todos esses aqui que estão aqui atrás. Então, é quem? Primeiro, a gente vem do menor, que é o menos 30, menos 17, menos 14, menos 11 e o próprio 0, porque aqui fala que pode ser até igual ao 0. Então, gente, a resolução dessa questão é apenas isso aqui. É para vocês observarem a questão da ordem e da comparação dos números numa reta numérica. Então, sempre que a gente tem um ponto de referência, que a gente considera como sendo a nossa origem, os números que estiverem à direita dela são positivos e os números que estiverem à esquerda dela são negativos. Agora, para título de comparação, quando você pega um ponto de referência, todo número que estiver à direita dele é maior do que ele, e todo número que estiver à esquerda dele é menor do que ele. Espero que vocês tenham compreendido mais uma aplicação, gente, das operações com os números inteiros, e vamos para a próxima questão. Pessoal, a quarta questão é a seguinte. Considere os elementos de A para responder às questões. Tem aí o A, né? A é igual a x, pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que menos 8 é menor do que x, que é menor do que mais 4. Letra A. Quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Letra B. Quantos números inteiros não negativos há no conjunto A? Gente, tentem resolver aí essa questão. Já já eu trago a resolução dela. Vamos lá, gente, resolver mais uma questão. A quarta fala do seguinte, ó. Considere os elementos de A. Primeiro, nós temos que estabelecer os elementos de A. Então, gente, A vai ser o seguinte. A é igual... Ó, ele diz que x tem que ser maior do que menos 8. Então, todo número à direita de menos 8 é maior do que ele. Então, vai ser ó, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4... menos 3, menos 2, menos 1, 0. E o x tem que ser menor do que mais 4. Então, vai até o mais 4, mas o mais 4 não entra. Então, fica 1, 2 e 3. Pronto, são
esses aqui os números que estão compreendidos nessa sentença. Então, ó, a letra A. Quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Gente, número inteiro e positivo só são esses aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Então, a resolução da letra A é 0, 1, 2 e 3, que são os números inteiros positivos nesse conjunto. Esses demais aqui, pelo fato de ter o sinal menos, são negativos, tá? A gente está considerando o zero aqui. Se ele pedisse números inteiros não nulos, ignoraríamos o zero. E na letra B, ele pede, ó, quantos números inteiros não negativos há no conjunto A? Lembrando, gente, aqui nós colocamos os números, mas como ele pede quantos são, quantos números a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 números. E aqui fala quantos números inteiros não negativos há no conjunto A. Quando ele fala não negativo, gente, o número negativo entra? Não, porque ele está dizendo que não negativo. Então, a letra B é igual à letra A. Aqui nós vamos ter 0, 1, 2 e 3, que são 4 números. Cuidado para não caírem em pegadinhas, tá, gente? Então, ó, aqui também nós temos 4 números. Agora, se pedisse aqui, quais são os elementos de A? Os elementos de A são todos esses que estão compreendidos aqui, que constituem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números. E se pedisse os negativos, são todos esses que têm sinal de menos. E daí sucessivamente. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aplicação. Cuidado com as pegadinhas. Vamos para a próxima. Gente, a quinta questão diz o seguinte, ó. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. No domingo fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao senhor João? De quanto? Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a resolução para vocês. Turma, essa questão nós podemos resolver da seguinte maneira. Ó. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado, ó, ele teve um prejuízo de R$ 75. Então, ele perdeu R$ 75. Gente, valores em dinheiro são resolvidos dessa maneira aqui, ó, 75, e a gente coloca 2 zeros à frente, porque são as casas dos centavos, tá? E como ele teve prejuízo, o sinal é negativo, porque ele perdeu. Porém, no domingo, a questão diz, ó, que fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Lucro, gente, o saldo é positivo, significa que ele ganhou R$ 125. Nesse fim de semana, deu lucro ou prejuízo ao senhor João? De quanto? Então, aqui é só a gente fazer a operação. Aqui são números inteiros, 75 e 125. Os sinais são iguais ou contrários? Contrários. Quando os sinais são contrários, a gente subtrai o maior valor do menor. Então, vai ficar 125 menos 75. Então, fica 5 menos 5 dá 0. 2 é menor do que 7, a gente pega emprestado. Aqui fica 0, aqui fica 12. 12 menos 7 dá 5. Então, o resultado aí é 50. Porém, quem é maior, o 125 ou o 75? O 125. Qual que é o sinal dele? Mais. Então, o resultado é mais 50. Se é mais 50, ele teve um lucro de R$ 50. Então, gente, o lucro do senhor João foi de R$ 50. Espero que vocês tenham compreendido. Mais uma aplicação, nesse caso, na área das finanças, das operações com números inteiros. Vamos para a próxima. Gente, a sexta questão é a seguinte, ó. Provinha Brasil. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta.
ela anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, estão aí as vezes e os metros. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de quanto? Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a resolução para vocês. Pessoal, a resolução da sexta questão é a seguinte, ó. A Cíntia, ela conduzia o carrinho e na primeira vez o carro foi 17 metros para frente. Então aqui significa que ela apertou o botãozinho do carro ir para frente. Na segunda vez, ela apertou o botãozinho dele voltar para trás, porque quando fala menos 8, significa que ele voltou 8 metros. O carrinho aí, ó, só ia em linha reta, então só ia para frente e para trás. Ou direita e esquerda, que direita seria valor positivo e esquerda valor negativo, tá? Mas vamos admitir que seja para frente e para trás. Então, gente, na terceira foi para cima. Na quarta também foi para cima, porque é positivo, tudo que é positivo é para cima. Na quinta foi para baixo, que foi negativo, e na sexta para cima. Então, gente, agora o que nós fazemos? Todo mundo que está com seta para cima, a gente soma. Então, quem é que está com seta para cima? O 17, o 13, o 4 e o 7. Então, vamos somar aí, ó. Somando tudo. 7 mais 3 dá 10, 10 mais 4 dá 14, e 14 mais 7 dá 21. 1 vai 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Deu 41 positivo, tá? E agora vamos fazer a mesma coisa para o negativo. Para o negativo, vou pegar outra cor aqui. Quem que teve a setinha para baixo? O 8, mais, quem é o outro? 22. Então, fica 8 mais 22. 22 mais 8, gente, dá 30. Então, agora é só a gente subtrair. Porque a gente vai ter o quê? Vamos ter, ó, mais 41 menos 30. Gente, sinais contrários, né? E é um número, então a gente subtrai. 41 menos 30 dá 11. E quem é maior, o 41 ou o 30? O 41. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então, gente, no final das contas, o carrinho estava distante 11 metros da Cíntia. Então, pessoal, essa é a resolução dessa questão e eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a próxima. Bom, gente, a sétima questão é a seguinte, ó. Na figura a seguir, qual é o número inteiro que se deve colocar no lugar da letra A, B e da C? Tentem resolver aí, já já eu trago a resolução para vocês. Bom, gente, a sétima questão nós resolvemos da seguinte maneira. Operações elementares com os números inteiros. Ó, para descobrir o valor de A, é só efetuar essa operação aqui, ó. Menos 7 mais menos 30. Só que mais com menos dá menos. Então, a gente nem precisa mais colocar esse mais aqui, a gente já coloca o menos. Aí fica menos 7 menos 30, que vai dar números iguais, né, sinais iguais, a gente soma. 30 mais 7 dá 37 e mantém o sinal que está, é menos 37. Então, no lugar de A, nós temos menos 37. Então, fica menos 37 mais 15. Então, aqui, ó, nesse espaço, nós vamos ter a operação de menos 37 mais 15. Então, o resultado vai ser, ó, números inteiros, sinais contrários, a gente subtrai. 7 menos 5 dá 2, 3 menos 1 também dá 2. Quem é maior, 37 ou 15? 37. Qual que é o sinal dele? Menos. Então, aqui fica menos 22. Então, B vale menos 22.
Agora aqui nós vamos ter, para resolver esse pedaço aqui, nós vamos ter mais 41 mais menos 22. Então, a gente vai ter mais 41, mais com menos dá menos 22. Então, a gente vai ter 41 menos 22. 41 menos 22 dá o seguinte, aqui fica 3 e aqui fica 11. 11 menos 2 dá 9. 3 menos 2 dá 1. Então, o resultado é 19. Então, dá 19. Só que quem é maior, o 41 ou o 22? O 41. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então, o resultado é mais 19. Então, C vale mais 19. Então, gente, só para título de curiosidade, 19 menos 26 dá exatamente menos 7. Para fechar esse resultado aqui. Então, o ciclo se fechou. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Até a próxima. Pessoal, a 8ª questão é o seguinte, no Campeonato Brasileiro de Futebol Série A Brasileirão de 2018, a equipe do Vitória da Bahia havia marcado 19 gols e sofrido 27 gols. E a equipe do Santos havia marcado 16 gols e sofrido 18. Qual era o saldo de gols da equipe do Vitória da Bahia e do Santos de São Paulo? Tentem resolver essa questão aí, já eu trago a resolução para vocês. Bom, gente, a resolução dessa questão é muito parecida com algo que a gente viu na aula passada. Nós temos o seguinte, que o saldo de gols é igual à diferença dos gols marcados como é a diferença? É uma subtração. Pelos gols sofridos. Então, nós temos o seguinte, para o Vitória, que é a letra A, o saldo vai ser igual. Quantos gols o Vitória marcou? Aqui diz que ele havia marcado 19 gols. Então, ele marcou 19 gols. 19 gols positivo. Tá. E sofreu 27 gols. Então, ele tem aqui 27 gols negativo. Gente, então fica o seguinte, números inteiros com sinais contrários. A gente subtrai e conserva o sinal do maior. 27 menos 19 dá 8. Quem é maior, o 27 ou 19? O 27. Qual que é o sinal dele? Menos. Então, fica menos 8. O saldo do Vitória da Bahia é negativo. Vamos pegar outra cor de pincel aqui para fazer o do Santos. Letra B, Santos. Então, para o Santos, nós temos o seguinte, que o saldo é igual. O Santos fez quantos gols? O Santos marcou 16 gols e sofreu 18. Então, fica mais 16 menos 18. Então, gente, o número aqui, a gente subtrai, porque são números com sinais contrários. 18 menos 16 dá 2. Quem é maior, o 16 ou o 18? O 18. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, o saldo aí é menos 2. Espero que vocês tenham compreendido mais essa questão e vamos para a próxima. Bom, gente, agradeço muito a companhia de vocês. E essa aula de hoje se encerrou. Espero que vocês tenham compreendido todas essas aplicações que a gente viu do conteúdo de adição e subtração de números inteiros e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.